Olá pessoal, estamos de volta, vamos dar continuidade. Então nós estávamos organizando essas duas paredes de detalhe aqui da frente da nossa mini casa e eu notei uma oportunidade para a gente testar uma outra ferramenta, a de alinhar e modificar, que a gente já utilizou antes também, mas para quem não lembra, o alinhar está no menu modificar. Se eu clicar na parede, ele abre o menu modificar e eu tenho a função alinhar aqui. Ou se eu não estiver clicado na parede, eu posso digitar a função AL no meu teclado e já vai habilitar ela. Então basta selecionar a parede que esteja correta, que ela vai servir como origem, e eu clico na parede que está errada para ela alinhar ela. Pronto, está alinhado. Então agora a gente pode ver um corte 3D para você saber como que está ficando. Por exemplo, se eu vir aqui no corte 3D do arquitetônico, dando dois cliques aqui no menu lateral esquerdo, nas vistas, eu vou ter o acesso a uma vista. E aqui está o arquitetônico da sua peça. As duas paredes que a gente acabou de desenhar estão ali. Estão bonitinhas, bem certinho. O que eu sugiro vocês fazerem agora? Dá um salve para garantir que o que você fez esteja tudo salvo e não perca nada do que você tem desenhado. Clica no botãozinho salvar, ou se você quiser, você vai no menu arquivo, salvar também serve. Esses dois detalhes que a gente fez, a gente também conhece como pórtico. Se vocês observarem aqui naquele desenho de origem que a gente utiliza como referência, aqui na vista 3D dele, no arquitetônico, deixa ele carregar, nós temos a imagem já pronta de tudo que a gente vai ter que desenhar. Então, essas duas peças que nós desenhamos se unem a outra peça, formam um pórtico. Então, vamos aproveitar que a gente já fez ele e vamos fazer uma parte aqui de cima. Ó. Eu posso fazer uma laje que entra aqui nesse pórtico. Você vê? Essa laje, ela está dentro dessa área. Ela se preenche, projetando ela para dentro ali daquele pórtico, nas outras paredes em volta, e entra nessa estrutura que vai servir como caixa d'água depois. Então já vamos passar para essa etapa. Então o que eu analiso aqui? O que eu tenho já desenhado? Eu sei que eu tenho desenhado essa parede, essa outra parede, a parede de trás. Eu fiz essas duas paredezinhas de detalhe. Então eu posso criar uma laje inteira que preenche essa parte da cobertura e ela avança até dentro do pórtico dessas duas coluna praticamente que a gente fez aqui na frente. E depois que eu tivesse pronto, eu posso fazer essa platibanda da frente. Entendeu? Daí a gente conecta e fecha toda a cobertura. Aí depois que eu fizer isso, o que eu posso fazer? Não sei se vocês notaram, aqui dentro tem uma parede interna. E eu tenho esse acabamento de outra parede aqui, ó, que dá pra gente fazer também. Que tá com um detalhe de tijolo. Então, vamos lá? Então, para mim ter uma ideia de como que eu vou desenhar as medidas certinho, o que acontece? Nesse desenho que a professora deixou para nós aqui como referência, na aba pranchas aqui, eu tenho o corte 3. E ele vai me dar as medidas já. Para mim ter certinho o que eu tenho que desenhar. Olha, já me dá a telha metálica, a altura certinho, o espaçamento. Então, vamos se ligar nessas informações para a gente começar a desenhar. Outro detalhe que a gente pode se ligar aqui, ó, se observar, ó, essa aqui é a laje, né? Esse cinza. E aqui, você vê que a laje ela não está avançando. Então, você tem uma camada de acabamento externo. Então, não vai ficar parecendo aquela ponta de laje. Então, a laje acaba aqui antes dessa pequena camada de acabamento. Então, observar isso na hora de desenhar para não ter erro. Outro detalhe importante que a gente pode observar aqui, esse aqui é o corte 3, ele está pegando a estrutura e cortando ao lado. Imagine que você tem uma casa e eu peguei e cortei ela aqui. Eu estou olhando por dentro, como se ela estivesse aberta. Então, aqui, ó, é aquela parede de acabamento de tijolinho que a gente falou. Olha ela aqui. Ela vem e termina nessa estrutura de vidro. Então, aqui eu tenho 82 centímetros. Então, é outra informação importante. Então, vamos voltar para o nosso arquivo de desenho que nós estávamos trabalhando, para a gente poder fazer nossa laje. Então, a gente vem aqui, ó, na parte de planta, vou procurar pela planta de cobertura, ele já vai me dar planta de cobertura.
Então a gente aproxima e vamos observar uma informação. Uma coisa que a gente pode observar aqui é que nesse plano de cobertura, você não consegue ver as paredes. Porque esse plano secante que está aqui da planta de cobertura, ela está a 1,50 m, 1,60 m, então não dá para você ver as paredes que está na outro corte. E o plano secante de planta baixa, ele fica entre 1,50 m, tem gente que coloca 1,60 m, mas não é total padrão, né? E como essas paredes aqui, no nossa planta de cobertura, ela tem apenas 60 cm de altura, não aparece. Então, o que a gente pode ver? A gente vem aqui no corte 3, e eu consigo observar, ó, o que está acontecendo, que a minha planta de cobertura está nessa área aqui, ó. Tá vendo? Ela daí não vai aparecer as paredes de baixo. Então, mas tem um jeito de a gente mexer nisso. Eu consigo mudar esse plano secante e deixar, por exemplo, a 40 centímetros da cobertura. Daí eu posso modificar isso. Então, o que eu vou fazer? Eu posso vir aqui no menu de navegação, ou se não estiver aqui, eu venho aqui na planta de piso, de cobertura, dou 2 cliques, e aqui na aba de propriedade a gente vai procurar pelaquela descrição de faixa da vistas. Ó, tá vendo? Faixa da vista. Aí eu clico em editar e modifico. Então eu clico em editar, e aqui nós temos o plano de corte, é como 1.2, eu posso colocar ponto 4 e dou OK. Se você notar, as linhas agora mudaram. Ó, você consegue ver as linhas de parede. Ó. Então agora vamos começar a modelar nossa laje. Então nós vamos aqui na paleta de arquitetura. Eu vou procurar por piso. Lá na propriedade, eu escolho a paleta de laje de 12 de concreto. Ó, laje 12 centímetros concreto. Clico nela. E agora eu me atento ao seguinte, temos que olhar isso aqui, ó. Qual o nível que ela vai ficar? A laje de cobertura, então eu vou botar no nível de cobertura. A altura de deslocamento, não vai nenhum acabamento, então eu não preciso rebaixar, é só a laje de cobertura. Então eu posso pôr 0 aqui. Se for outro caso, você altera, para cima, para baixo, depende do seu projeto. Se você observar, você vai falar, uai, o que aconteceu? Minhas paredes ficaram meio estranhas. Ele está no modo croquis, gente. E ele habilita para você esse menu de desenhar. Você pode usar linhas, retângulos, polígonos, curvas, várias formas. Mas a gente vai fazer pelo modo de seleção de linhas, tá bom? Vou selecionar o que eu quero e vou fazer. Então agora o que eu faço? Eu clico aqui, ó, selecionar paredes, e eu vou clicar nas paredes que eu quero. Uma coisa que a gente observa também, lembra quando a gente estava desenhando parede, que às vezes você observava se ela estava para fora ou estava para dentro? Observa aqui, ó, tá vendo? Está indicando que está para fora, então está correto. Mas se ela estivesse ao contrário, você marcaria inverter. E observa também que tem que estender para a parede o núcleo. Deixa marcada essa aba, deslocamento é 0, não tem nenhum acabamento. Então agora é só sair clicando, gente. Clica aqui. Essa parede, olha, viu que ele ficou rosinha? Uma coisa que você pode fazer também, se você tiver com dificuldade de enxergar as linhas, se você vê que ficou um rosa bem suave, pode engrossar aqui, ó. Deixa mais grosso, ver se enxerga. Mas a gente vai fazer o seguinte aqui, eu vou marcar só aqui, eu não vou fechar aqui. Vou marcar o outro lado. E vou marcar aqui. E eu fiz isso aqui só para você observar o seguinte. Digamos que eu cliquei aqui em concluir. Eita, deu um erro. Por que será que deu um erro? Ele está dizendo que tem uma linha que eu não concluí. Eu não consegui fechar um polígono, não fiz nenhuma figura geométrica. Não tem como ele fechar uma laje, porque só temos algumas paredes e não tem um fechamento aqui. E aqui tem uma coloração abóbora indicando onde está o meu erro, tá vendo? O que eu vou fazer? Eu posso dar continuar. Eu vou corrigir isso aqui. Vou corrigir usando a ferramenta Trim. Pode ser. Então eu clico aqui, clico na outra e ele fecha. Agora que está tudo fechadinho, a gente pode confirmar. Ó. Confirmou. Ele está avisando que tem alguns pisos, forros, estrutura sobreposta da laje. Essa é a mensagem perguntando se eu quero unir a geometria, cortar o volume sobreposto, por exemplo, forro, parede, que estão fora da parede, né? Então, você dá assim, que ele já corrige e deixa bem bonitinho para você.